Saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Amado irmão, amada irmã, mais uma vez com HP, viemos neste fórum para transmitirmos a nota de orientação número 3, com o tema base espiritual e qualificações a serem adquiridas ou ganha na turma mestre 2018. Vamos colocar esses momentos nas potentes mãos de Deus, orando comigo. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti louvamos e Te adoramos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nessas horas e neste momento estamos a colocar, Pai Eterno Todo-Poderoso, todos aqueles que amavelmente, Senhor, vão acompanhando, Pai Eterno, esta videoaula, pedindo que o Espírito Santo, Pai Eterno, ilumine os corações, os ouvidos, Senhor, espirituais, e abra a porta dos corações, para que os vasos, Senhor, que chamou para este grande propósito, recebam o seu alimento, o seu pão. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a partir desse momento para sempre. Amém. Obrigado mais uma vez e bem-vindo a esta grande sessão. Como dissemos, vamos falar sobre a base espiritual e qualificações a ser adquiridas ou ganhas na turma mestre 2018. Em todo o mundo há uma multidão de ministros cuja compreensão de Elohim e ministério é severamente uma falha. Eles, portanto, permitiram diferente saída das verdades bíblicas holísticas em definir a maneira como vivem e realizam o ministério. Ou seja, muitos ministros desviaram ou arranjaram outras saídas da verdade bíblica holística e definiram eles mesmos a maneira como vivem e realizam o ministério, fugindo do padrão bíblico, fugindo do padrão divino. Cada variação de todo o conselho de Elohim em sua palavra levará os santos para longe do rei e seu reino e consequentemente resultará em uma denominação, seita ou culto, quer os protagonistas saibam ou não. E a este respeito, a ignorância não é desculpa, mas pode ser fatalmente tóxica do ponto de vista espiritual. O profeta Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eram palavras do profeta Oséias. Além disso, meu amado, minha amada, os motivos estão todos no ministério. É fácil esquecer que Elohim vasculha os corações e conheces aqueles que estão sinceramente respondendo ao seu chamado e aqueles que estão essencialmente no ministério como um caminho viável para a busca de ambições humanas ou busca pela boa vida disfarçada de trabalhar para Deus. Paulo, na sua epístola em Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 19, exortava mesmo assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos que quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ainda o apóstolo Jeremias, ou seja, o profeta Jeremias, profetizou no seu livro, capítulo 17, versículo 9 a 10, dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas,
e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Fim da citação da profecia de Jeremias. Amado, Jesus não está em um jogo de números com Satanás. Tome nota disso. Ele deixou claro no Sermão da Montanha que as multidões preferirão aproveitar a vida no presente e enfrentar o tormento eterno no futuro pelas escolhas que fizeram e sua atitude em relação à sua palavra. Em São Mateus capítulo 7, versículo 13 a versículo 14, Jesus dizia: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco já que a encontra. Fim de citação de palavras de Jesus. A igreja parece estar a menor distância para o inferno, onde as massas andam em autoilusão, porque aqueles no púlpito em quem confiam, ou em quem confiavam suas almas eternas, têm uma agenda para manipulá-los. É uma falsa sensação de estar na igreja, como uma organização e edifício, quando não são realmente parte da verdadeira igreja de Jesus, que é o seu corpo santo, amoroso e unido. Elohim não se deixa enganar pela invasão babilônica da igreja organizada e mundana, e do modo como os chamados líderes, sob o disfarce de serem ungidos, estão essencialmente negociando as almas das pessoas, como Apocalipse capítulo 18, versículo 13 sugere. Aqueles que desprezam a sua graça descobrirão, quando for tarde demais, que simplesmente se enganaram. Ele terá a palavra final. Meu irmão, desperta do sono, que o Senhor não se deixa enganar. São Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27, Jesus dizia: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ei, amado irmão, querida irmã, que fundamento estás a edificar a sua fé? Acautelai, pois Jesus alerta que é preciso que nós construamos, edificamos a nossa fé sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. A igreja é aquela cujo padrões é segundo a ordem e padrão divino, de acordo com a igreja primitiva. Também não é suficiente pregar e ensinar algumas verdades poderosamente. A grande questão, de uma perspectiva celestial, é esta: o ministério ou congregação está construído de acordo com o padrão divino ou de acordo com as fantasias dos pregadores ou princípios de Babilônia? Ou melhor, o ministério pelo qual, meu irmão, você está, a congregação
pelo qual, meu irmão, você está, minha irmã, você está, ela está construída de acordo com o padrão divino ou de acordo com as fantasias dos pregadores ou princípios de Babilônia? Poucas pessoas percebem que um dia todos os pregadores e ministros aparecerão diante do tribunal de Jesus. Aleluia! Se eles mantiverem sua salvação pessoal, podem espremer até, por assim dizer, na eternidade. Mas todas as obras pelas quais foram saudados por multidões sofrerão combustão. Vamos ver o que o apóstolo Paulo exortou na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia. Meu amado irmão, querida irmã, Elohim tem um plano para preservar um remanescente em cada geração. Elohim está preocupado em produzir homens e mulheres verdadeiramente aptos para o propósito de mão de obra, a colheita final, já que o retorno de Jesus se aproxima. São Mateus, capítulo 9, versículo 37 a 38, diz assim: então disse aos seus discípulos Jesus: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meu irmão, minha irmã, esse é o objetivo desta turma mestre 2018 da cultura autêntica do reino. Elohim está preocupado em produzir homens e mulheres verdadeiramente aptos para o propósito de mão de obra para a colheita final, porque Jesus já está a caminho, Jesus já está brevemente a regressar. Por isso é que será importante, minha irmã, meu irmão, vamos pressionar, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar aprendendo realmente a cultura autêntica do reino. Isso será possível neste fórum, será possível nesta sala. Reserve 2 horas por dia, meu irmão, minha irmã. Faça a leitura, assista aos vídeos e responda às perguntas. Examine as sagradas escrituras, conforme os apóstolos de Bereia faziam, em que tudo que Paulo falava para eles, eles confirmavam nas sagradas escrituras para ver se aquilo que Paulo disse era mesmo verdade. Faça o mesmo, meu irmão. Faça o mesmo, minha irmã. Pois o Mestre Jesus está preocupado em produzir você como homem, em produzir você como mulher, para estar verdadeiramente apto para o propósito da mão de obra, a colheita final. Oh, disse Jesus, a seara é realmente grande, e é muito grande mesmo. Mas os poucos são os ceifeiros. O Pai está a procurar os grandes trabalhadores para a ceifa final. Como muitos continuam a trilhar o caminho amplo do ministério, o Senhor tem um plano assegurado por seu sangue para assegurar que haja um remanescente que seja fiel à sua palavra e ao padrão de ministério do reino. Estes são aqueles que pregarão o evangelho completo do reino, que é
salvação somente pela graça, que produz o fruto das boas obras por aqueles que se submetem à regra soberana de Jesus como nosso Rei. Essas pessoas, e espero que seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, passam a colocar suas vidas na linha para ocupar seus lotes designados com a garantia de que eles retornarão em um dia e uma hora que ninguém conhece. Aleluia! Glória a Deus! São colaboradores que ele pode confiar para se alinhar com ele, de modo a cumprir a grande comissão em todo o mundo. Minha irmã, eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, será que o Senhor pode te confiar? Será que podes cooperar com o trabalho de ceifar, com o trabalho de cumprir a grande comissão em todo o mundo? O Senhor te chama hoje, o Senhor te chama, por isso é que estás nessa sala virtual da cultura autêntica do reino, para fazer parte da colheita final, para fazer parte da cidadania do reino de Elohim, para fazer parte e seres embaixador de Jesus e representar o Rei aqui nesta terra. São Mateus 24, versículo 14, Jesus afirmou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O programa global de mentoria e discipulado é parte de um plano evolutivo no qual Rabba usou o apóstolo Samuel como instrumento para ativar a plenitude de sua graça e dons espirituais em até pelo menos 1000 vasos especiais em todo o mundo, num curto prazo, que por sua vez será usado pelo seu Espírito para impactar centenas de milhares e milhões de remanescentes dentro de sua esfera de influência. Neste projeto, o apóstolo Samuel foi encarregado a liberar tudo o que o Abba lhe ensinou experimentalmente e por revelação divina para aqueles que estão realmente sérios, serem tudo o que foram ordenados e projetados para ser, independentemente de seu gênero, idade, cor, status socioeconômico ou localização. O Senhor nos levou a abrir espaço para os santos que ainda estão crescendo, mas estão apaixonados por ser tudo o que eles foram ordenados a ser e estão dispostos a pagar o preço de um processamento completo pelo Espírito Santo através da palavra. Ao fazê-lo, o Senhor nos lembrou que no reino não há classe de pessoas, mas sim diferenças de funções e de dons. Seu Rei Jesus pôde viver uma vida normal e simples com seus discípulos que foram criados por Ele para seu prazer. Não há razão para que qualquer líder se sinta depreciado em dividir uma aula com jovens santos. O Senhor até nos deu um entendimento de que os participantes que são casados têm liberdade para convidar seus cônjuges para fazer parte do projeto. Estamos contentes que alguns casais estejam juntos nesta turma. Aqueles que gostariam de estudar com seus cônjuges deveriam se sentir à vontade para convidá-los a entrar. Tais pessoas têm a liberdade no Espírito Santo de apoiar uns aos outros em seus estudos e fazer trabalho juntos, embora apostados sob seus nomes separados. Em outras palavras, quero dizer, meu irmão, se és casado, vive com a sua esposa, estás nessa turma, convide a sua esposa para fazer parte dessa turma. Minha irmã, se és casada, vive com seu esposo, estás nessa turma, convide seu esposo para fazer parte desta turma. Porque fazendo isso, vocês dois vão se ajudar a fazer esse estudo. Muito embora cada um vai responder na sua própria página, mas estudem junto, criem as respostas e respondam. E assim vocês vão crescer e terão um lar unido, dedicado e consagrado para o Senhor. Eu me alegro muito e estou muito satisfeito em saber que há irmãos que estão com as esposas nesta sala.
Há irmãs que estão com o esposo nesta sala. Glória a Deus. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine e vos dê força para continuar nesta senda. Glória a Deus. Por exemplo, como cônjuge unidos pelo Senhor e comissionado para esta designação especial, nossos vasos serão usados pelo Espírito Santo para derramar uma experiência combinada de andar com Elohim. Primeiro como crentes, depois como discípulos de Jesus ao longo da turma mestre. Durante esse período, sua graça vai nos sustentar pessoal e individualmente através de nossos erros, falhas e deficiências para nos processar nos vasos que Ele nos fez para sermos hoje. Ainda não chegamos, pois ninguém chega realmente a esta peregrinação até os portões de Pérora serem cruzados. Quando a porta do universo, quando a porta lá dos altos se abrir. Enquanto não se abrirem, enquanto não terminarmos a nossa jornada, ainda não atingimos a perfeição. Ainda não concluímos a nossa batalha. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo dizia: Irmãos, quanto a mim, não julgam que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, aleluia, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. O grau que o Rei Jesus quer premiar os participantes bem-sucedidos na turma mestre é este, meu irmão. Quando santos e líderes se matriculam em uma faculdade bíblica ou seminário teológico, eles passam por um processo educacional de temática acadêmica, cujo resultado é a avaliação do quanto de conhecimento que eles adquiriram em seus cérebros, chamados graus, diplomas ou certificados. Mas a série da turma mestre do Programa Global de Mentoria e Discipulado é tematizada e estruturada de forma diferente. É um fórum de desenvolvimento espiritual e não acadêmico. O alvo claro e inequívoco é o coração, a mente, emoção, atitude, vontade e caminhada dos participantes que são convidados para um encontro intensivo com o Rei dos Reis, Jesus, que é a palavra viva. Aleluia. Desde os dias em que ele percorreu as ruas empoeiradas da Galileia e de Cafarnaum, Jesus estabeleceu o princípio que inspirou o Programa Global de Mentoria e Discipulado. Estar com ele deveria preceder a ida por ele. Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Meu irmão, minha irmã, o Mestre Jesus, antes de enviar os discípulos para ir pregar, para ir discipular, primeiro chamou os que estavam com ele. É o mesmo sistema que nós queremos utilizar. O Programa Global de Mentoria e Discipulado da cultura autêntica do reino é de primeiro vamos nos treinar nessa turma. Não desista não. Vamos nos treinar nessa turma. E depois de estarmos capacitados, aí então nós liberaremos os santos, liberaremos os vasos, dizendo: idem, aleluia, idem, fazei discípulos, ensinando tudo que vós ireis aprender aqui, fazendo discípulo. Os que crerem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tenha certeza, Jesus Cristo estará contigo, estará conosco todos os dias. Aleluia. Até a consumação dos séculos. É o que os 9 meses de intenso encontro com o Senhor, em sua palavra, como liderados pelo seu Espírito, deve realizar nos participantes sinceros. Líderes que uma vez andaram intimamente com ele, mas que foram apanhados pelas pressões do ministério e pelo esforço para atingir os alvos estabelecidos por si mesmo,
Líderes sêniores ou juntos de denominações encontrarão as 40 semanas na turma mestre uma chamada de volta ao alinhamento correto de relacionamento pessoal íntimo com o Rei Jesus. É sobre a recuperação do primeiro amor que nós estamos aqui a falar. Aleluia! Apocalipse capítulo 2, versículo 4 a 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Oh, Jesus, glória a Deus. Vamos voltar às primeiras obras. E as primeiras obras são aquelas que Jesus comandou aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Ide a todo mundo transmitir o Evangelho. Fazei discípulo a todos, ensinando aquilo que eu vos ordenei. Aleluia. Voltemos às primeiras obras. Voltemos ao primeiro amor. Os participantes desta turma mestre da cultura autêntica do reino serão, portanto, encorajados e persistentemente desafiados através da palavra, como inspirado pelo Espírito Santo, a pagar o preço necessário para consolidar seus dons, chamados, estilo de vida, vida de oração e caminhar com o Senhor, juntamente com o estudo profundo da palavra, que produzirá avanços e sucesso duradouros a partir de um reino em vez de perspectiva mundana. Tudo começa com uma simples decisão, que é negar a si mesmo o senhorio de nossas vidas. Isto é substituído pela entronização consciente de Jesus como Rei soberano. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 26, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, sem perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, aleluia, eu adoro essa palavra: já estou crucificado com Jesus, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, aleluia, e se entregou a si mesmo por mim. Oh, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Quando isto acontecer, quando isso for verdadeiramente feito, os maiores desejos do coração serão conhecê-lo em um nível mais profundo, ser mais íntimo com o Pai e dar ao Espírito Santo um espaço completo, aleluia, glória, para usar o vaso rendido para ir realizar o que o Rei quiser nas nossas vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Qualificações a ser obtida é a transformação espiritual que dura até a eternidade. Meu irmão, minha irmã, a qualificação a ser obtida nesta turma mestre da cultura autêntica do reino é a transformação espiritual que dura até a eternidade. A turma mestre é, portanto, direcionada para produzir um fim primário, a saber, recebimento do certificado da aprovação espiritual que vem de Elohim naquele fatídico dia dos dias. Em outras palavras, o fim primário para fazer parte desta turma mestre da cultura autêntica do reino
é de receber o certificado da aprovação espiritual que veio com Elohim naquele dia, o dia final, o dia D. São Mateus, capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, pressione, se esforce, continue firme na cultura autêntica do reino, para que no último dia, naquele dia fatídico de Elohim, quando Jesus aparecer, quando Jesus chegar, você esteja na posição de receber a grande palavra. E eu quero receber essa mensagem, essa palavra vindo de Jesus. Servo bom e fiel. Aleluia. Entra agora no teu reino, que foi preparado para ti desde a fundação do mundo. Esse é o objetivo, de aprendermos a cultura autêntica do reino. Vale a pena se esforçar, meu amado irmão. Esta é uma qualificação espiritual inestimável, que dura por toda a eternidade, meu irmão. Nos próximos 9 meses, entre 2 de julho a 15 de abril de 2019, a intensidade da palavra liberada pela unção do Espírito Santo levará você a compreender a mente de nosso Pai Celestial, que o desafiará a dar-lhe inteiramente seu coração, mente e a maneira de usá-lo como lhe agrada para cumprir o seu determinado conselho. Deixe-se enfatizar neste exercício de orientação que o processo da aula mestra irá desafiá-lo a tomar essa decisão. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, não haverá maior certificado no tempo e na eternidade do que uma vida em ministério que está enraizada neste paradigma do reino. Oh Jesus, obrigado Pai. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Rejeitar e renunciar às obras mortas da religião cristã será um resultado fundamental deste projeto. Agarrar velhas mentalidades ou perspectiva denominacional da vida cristã e do ministério é tentar tarefa impossível de guardar vinho novo em odres velhos. Em outras palavras, é que ao embarcar nesta turma, ao embarcar na decisão de aprender a cultura autêntica do reino, você precisa se despir das velhas mentalidades ou perspectiva denominacional da vida cristã e do ministério, porque senão isso vai tornar impossível o vinho novo pousar nos odres velhos. São Mateus capítulo 9, versículo 17. A palavra diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. É sensato dar ao Espírito Santo o direito de buscar seu coração e seu padrão de ministério para revelar o que precisa ser expulso. Quando isto acontecer, o novo vinho da revelação será realizado no novo ministério da vida e ministério do reino. De qualquer forma, espera-se que aqueles que concluírem o trabalho do curso, ou aqueles que concluírem esse curso, lendo as anotações de ensino e realizando as tarefas dos participantes, escrevam o trabalho do projeto que canaliza a sua experiência em 21 mais páginas de texto. Portanto, aqueles que chegarão ao fim, chegarão ao ponto de realizar. Aqueles que continuarem nesse programa, realizando as suas, lendo, estudando e realizando as suas tarefas, no fim desse curso vão fazer um trabalho de final de curso de mais ou menos 20 páginas. Essas pessoas serão convidadas para o serviço de comissionamento ou graduação, onde serão apresentados certificados em cultura autêntica do reino e ungidos para irem e impactar sua esfera de influência em todo o mundo, em todas as províncias, em todos os municípios, em todas as comunas, em todas as aldeias onde eles estão.
Este certificado não é acadêmico, não é para trabalhos de casa, mas para atestar a realidade de que o aluno completou o programa com sucesso. Lembre-se, o alvo principal deste programa é o coração, mente, atitude e o caminhar com o Senhor. Aleluia! Portanto, meu amado irmão, minha irmã, bem-vindo à turma mestra de 2018. Portanto, tarefa para todos que assistiram a esse vídeo ou que irão assistir. Primeiro, a primeira pergunta é: que mensagem pessoal você recebeu desta nota de orientação? Que mensagem pessoal você recebeu desta nota de orientação? A segunda pergunta: o que você pretende fazer com esta mensagem? O que você pretende receber ou fazer com essa mensagem que você recebeu nesta nota de orientação? Portanto, responda mesmo aqui embaixo, comentando neste vídeo, amado irmão. Obrigado por ter nos acompanhado. Que Elohim o abençoe. Que Elohim o ilumine, dando-lhe força, vontade, fome e sede de participar na sua palavra, de cavar fundo, estudando a sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Elohim Adonai El Shaddai, obrigado, meu Santo Pai, pela graça. Obrigado por iluminar através do seu Espírito Santo esta turma. Obrigado por tocar nos corações daqueles que com sede e fome, meu Pai eterno, estão ofegantes e ansiosos em receber a sua instrução divina. Senhor, chama a todos, aqueles que pela sua designação divina, meu Rei da Glória, devem ouvir, devem aprender, devem estudar, devem ser capacitados para o seu grande ministério, meu Rei da Glória. Pai, abençoe todos aqueles que assistem esse vídeo. E abençoe todos dessa turma. Abençoe os 129 alunos, estudantes dessa turma, meu Pai eterno. Ilumine eles, meu Rei da Glória. Dê-lhes força e vontade. Providencie, Senhor, meu Pai, ocasião para que eles agendem o tempo, meu Pai, de dedicar alguns momentos para estar contigo e andar sobre o seu conselho, meu Rei da Glória. É o que eu te suplico. Obrigado, meu Pai, que a sua bênção transborde nesta turma abençoada. Que o seu Espírito ilumine e capacite todos, meu Rei da Glória, e atinjamos, Pai, os objetivos pelos quais o Senhor levantou a criação dessa turma. Te suplico, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, desde agora, até que o teu reino por completo se estabeleça e se estenda nesta terra e colonizemos, meu Pai eterno, este mundo e que despovoemos, Senhor, o inferno e povoemos a terra que o Pai foi preparar através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, te suplico. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Até amanhã, às 20h30. Estamos combinados. Amém.